Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo sobre a circunferência, hoje nós vamos falar sobre ângulos na circunferência, ok? Então nós vimos, né, que existiu o raio, o diâmetro, a corda, né? O diâmetro é uma corda especial que passa pelo centro. E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de ângulo que existem na circunferência: o ângulo central e o ângulo inscrito. Tá bom? Vou compartilhar aqui, é bem simples, né? Tem uma demonstração no livro que é uma prova matemática que eles fazem que parece ser complicado, mas na essência a matéria é bem simples, ok? A demonstração é um pouco mais complicada porque é uma prova matemática do que a gente vai usar, mas a matéria em si é simples. Vou estar compartilhando com vocês ângulos na circunferência, ok? Só para deixar vocês a par aí, né, da página 159. Módulo 3, página 159. Com o auxílio de um compasso, Gabriela construiu uma circunferência de centro O e marcou sobre ela dois pontos, A e B. Então, tem a circunferência, tá? Os pontos A e B. Cada parte recebe o nome de arco de circunferência, que indicamos por AB, pois A e B são suas extremidades. Por convenção, AB refere-se ao menor dos arcos, porque tem dois, né? Tem um arco interno aqui, né? Que vai de A até B, mas se eu for por trás aqui também tem AB, só que a gente vai falar sempre do menor arco, tá? Então, por convenção, combinaram que quando falar do arco AB, vai falar do menor dos arcos. Em seguida, Gabriela traçou duas semirretas partindo do centro da circunferência de O até A e de O até B, determinando o ângulo AOB, que é chamado ângulo central. Então, ó, toda vez que tiver dois pontos na circunferência e você traçar os dois raios, você vai ter o ângulo central. Tá? Este é o ângulo conhecido como ângulo central. Essa abertura aqui é a mesma que a do arco, tá? Então, o ângulo central é a mesma angulatura ou angulação do arco aqui. Ângulo central é aquele que tem o vértice no centro da circunferência. Então, o vértice é o centro. A circunferência de centro O com ângulo central em destaque. A medida de um arco de circunferência em graus é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, é isso que eu estava falando. Ó. Essa medida aqui do arco em graus, não o comprimento, tá, gente? Mas em graus é o mesmo que aqui. É a mesma abertura, só que aqui o ângulo está mais fechadinho, aqui o ângulo está maior. Mas é o mesmo ângulo, a mesma abertura entre uma reta e outra. Lembrando que o ângulo mede a abertura de uma reta a outra. Desse caso, temos o arco AB é igual ao ângulo central. Já Kleber, além do compasso, usou também um transferidor e construiu uma circunferência de centro O com ângulo central AOB medindo 100 graus. Depois, ele traçou o ângulo ACB com vértice C sobre a circunferência, que é chamado ângulo inscrito. Tá? Então, ó, o que é o ângulo central? O ângulo central, você pega o vértice A, o vértice B e liga ao centro. Esse é chamado de ângulo central. Se você pega o mesmo ponto A e B, tá? Você pega o mesmo ponto A, o mesmo ponto B, só que aí você usa qualquer parte da circunferência que ele colocou aqui, mas ele poderia ter colocado em cima, qualquer ponto da circunferência, você cria o que nós chamamos de ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito é esse que eu pintei de verde aqui, tá? O ângulo central parte de dois pontos da circunferência e vai até o centro. O ângulo inscrito parte desses dois pontos e chega até um outro ponto da circunferência. Então, se eu pegasse um outro ponto aqui, ó, e viesse para cá,
e também viesse para cá. Ele também seria um ângulo inscrito. Ele mediria igual que mede aqui, 50 graus. Qual a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito? O ângulo central mede 100, o ângulo inscrito mede 50. Ou seja, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ok? E tem quantos ângulos inscritos eu quiser, tá? Ah, e se eu pegar um ponto que vem daqui para cá e daqui para cá? Vai ser ângulo inscrito também. Vai ser 50 graus. Ah, tem que fazer com reta, direitinho, né, gente? Só estou fazendo um esboço para vocês entenderem. É óbvio que não vai fazer com essa curvatura que eu fiz. Mas se pegar uma reta, né? Vem daqui até o ponto. Depois vem do vértice até o outro ponto. Tá? Essa retinha aqui, deixa eu arrumar ela. Ela forma um ângulo aqui, que é chamado de ângulo inscrito. Esse é o ângulo inscrito, que vale metade do ângulo central. Muito simples. Ok? Todo ângulo inscrito é metade do ângulo central. Ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados contêm cordas dessa mesma circunferência. Beleza? Continuando aí. Note que a medida do ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central correspondente. Ou seja, o ângulo inscrito é o ângulo central dividido por 2. Essa propriedade é válida para todo o ângulo central e ângulo inscrito correspondente em uma circunferência. Tá? Então, ó, ele faz umas demonstrações. Para demonstrar as propriedades, vamos considerar 3 casos. No primeiro caso, quando o ângulo inscrito é o diâmetro. Está vendo aqui, ó, o ângulo inscrito formado pelo diâmetro, prolongamento do diâmetro. E aqui o ângulo central. Então, você tem 2 vértices, que vai até o centro, ângulo central. 2 vértices, que vai até um outro vértice, que pertence à circunferência, ângulo inscrito. E aí ele prova, matematicamente, por propriedade de triângulos, né? Ó, aqui é raio, lados iguais, ângulos iguais, aqui 90 graus, 45, 45. Ah, como é que você sabe que é 90 graus? Ah, porque é a soma dá 180 aqui, ó. 180 mais 180. Ou seja, 2x é igual a y. Se 2x é igual a y, y é o dobro de x. No segundo caso, ele coloca quando o centro da circunferência não está contido nos lados, né? É como se você tivesse aqui, ó, 2 pontos aqui, formando um ângulo central, e tivesse feito um ângulo todo torto aqui escrito. Por propriedades também de relação de triângulos, tem uma prova matemática que vai provar que o ângulo x é metade do ângulo y. Sempre, sim, sempre o ângulo inscrito vai ser metade do ângulo central. O ângulo inscrito é x, tá vendo? Tá aqui, ó, inscrito, porque sai do A, sai do B, e o central aqui. Ah, e esse pontilhado? Esse pontilhado é o diâmetro, tá? Ele usou a propriedade de cima do diâmetro para provar que mesmo quando está fora do diâmetro, também x é a metade de y. E no terceiro caso é quando um está dentro do outro, ó. Não, tá vendo? Aí o x é o ângulo inscrito e o y, que é tudo, é o ângulo central. Também existe uma maneira de provar de que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ele usa provas matemáticas fazendo semelhança de triângulo e tudo, mas sempre pensando no diâmetro, ó. A propriedade do diâmetro. Diâmetro aqui que vai de um lado até o outro. Divide em partes iguais. J é igual a Z, J é proporcional a Z, K é proporcional a W.
J mais K é Y, Z mais W é X. E aí ele vai montando as relações para provar que o X é a metade do Y ou que o Y é o dobro de X. Essas provas matemáticas a gente não vai usar. O que a gente vai usar é essa relação. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, ou o ângulo inscrito é metade do ângulo central. E aí, como eu tinha mostrado, ó, tem vários, né? Ó, um monte de ângulo inscrito. Se eu quiser fazer mais um aqui, ó, eu faço mais um. Toda vez que sair de A, sair de B e chegar na circunferência, eu vou ter um outro ângulo inscrito que tem o mesmo valor que todos esses. Os ângulos C, D, E, F e esse que eu fiz agora, inscrito na circunferência, têm medidas iguais, pois são determinados pelo mesmo arco. Ângulos que são determinados pelo mesmo arco, ângulos escritos, que são determinados pelo mesmo arco, vão ser sempre iguais. E aqui é o ângulo central, tá? Não, na verdade, o ângulo central tem que vir até o centro aqui. Nesse aqui ele não traçou o ângulo central. Ele só fez as cordas. Ângulo escrito, metade do ângulo central. E depois tem as atividades. Nessas primeiras atividades aqui, gente, ele não usa a ideia de ângulo escrito e ângulo central, hein? Aqui ele usa a ideia de uma volta inteira dar 360. Tá? Então ele quer saber quanto que mede cada um, né? Quanto que mede o A, quanto que mede o B, quanto que mede o C. Você vai montar um sisteminha, né? A mais B mais C mais 140 é 360. Só que o A é o dobro de C. E o B é o C mais 20. Então, você troca o A por 2C, o B por C mais 20, vai ter só o C aqui como incógnita, acha o valor de C, depois substitui aqui, acha o valor de B, substitui aqui, acha o valor de A. Então, aqui é a ideia de uma volta dar 360. Acho que todos os primeiros exercícios, ele vai falar da ideia de 360. Olha nesse caso, ó, o ângulo central deu 180, tá vendo? O ângulo central é esse aqui, ó, 180 graus. Se o ângulo central é 180, o ângulo escrito aqui vai ser um ângulo de 90 graus, como está escrito aqui, ó, tá? Ou seja, todo triângulo construído a partir do diâmetro de uma circunferência é um triângulo retângulo que tem 90 graus, pela ideia de estar dentro da circunferência, tá bom? Aqui também, ó, a soma de todos os ângulos dá 360, a soma de todos os ângulos dá 360, você acha o valor de x, depois vai substituindo. Então, na primeira parte dos exercícios, ele não usa ideia de ângulos escritos ou não. Aqui também, né? Toda a volta 360, enfim. Dá para vocês fazerem aí o valor desses exercícios aí. Aqui sim começa, ó, o ângulo central é o dobro do ângulo escrito. Para você achar o valor, 4x mais 30 é igual 2 vezes 3x menos 10, tá? Então, aqui, ó, ângulo central, ok? Acho o valor aqui de dentro, que é uma volta, 180, acho o valor aqui. Essa é pegadinha, né? Ó? Porque aqui você vai achar esse valor, que é o quanto falta para 360. Daqui a aqui é o raio. Daqui até aqui também é o raio. Então, esse ângulo é 3x mais 17. Esse ângulo aqui também é 3x mais 17. Ok? Então, assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios, né? Qualquer dúvida, eu vou estar online no Meet para ajudá-los. A gente vai batendo um papo aí, conversando sobre esses exercícios. Além disso, amanhã, né, vai ter uma atividade sobre os exercícios dessas páginas aí, que fala sobre os ângulos escritos e os ângulos centrais, tá? Mas qualquer dúvida, fique à vontade, tanto hoje quanto amanhã.
para entrar e tirar a dúvida aí a respeito desse conteúdo aí que fala sobre ângulos na circunferência. Ok? Então é isso, vai estar lá postado quais são as páginas que é para vocês fazerem. Qualquer dúvida, eu estou aí para ajudá-los. Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula, pessoal.